Shalom, shalom, queridos amados, bom dia, mais uma super live Café com Palavra iniciando. Quero aqui agradecer a todos vocês por estar participando dessas lives. Essas lives estão sendo um grande sucesso e quero aqui agradecer por todos vocês estar conosco nessa caminhada. E o grande propósito, queridos, são palavras, vidas de pessoas são alcançadas. Meu muito bom dia para todos vocês, sejam todos bem-vindos. E quero dizer para vocês, amados, que essas lives estão alcançando muitas vidas, pessoas estão chamando no privado, pessoas estão me parando, me procurando e dizendo quão grande são edificadas através dessas palavras. Super live Café com Palavra, mais uma segunda-feira, iniciando aqui, deixando a primícia para Deus em primeiro lugar, como está lá em Mateus 6,33. E hoje nós temos dois convidados muito especial, nosso amigo, nosso irmão Leonardo e Derkian, dois homens de Deus que têm uma unção poderosa sobre a vida deles. Vai estar trazendo um tema muito específico hoje sobre missões. Isso mesmo, falando sobre missões, falando sobre a importância do ID de Jesus, né? Porque a palavra de Deus é muito clara e nós precisamos entender o que Jesus nos ordenou. Diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Isso mesmo, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, hoje você vai aprender um pouco mais sobre missões. Hoje você vai aprender um pouco mais sobre a importância do ide. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Lá em Mateus capítulo 28, né? Mateus deixa muito claro, né, o que Jesus nos ensina a fazer. Versículo 20 diz: versículo 20, ensinando e guardando a todas as coisas que vos tenho ordenado. Presta atenção, amado. Jesus está dizendo aqui em Mateus que Ele nos ordenou. Então nós precisamos entender que Jesus, Ele nos conquistou lá na cruz. Ele comprou a mim e a você, mas Ele deixou um mandamento: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então hoje, nessa manhã, na Super Live Café com Palavra, você vai ficar mais atento, preste atenção no ensino dessa palavra, preste atenção quão grande é você entender a importância do ir e pregar o evangelho a toda criatura. Então, gratidão a todos vocês, convida pessoas aí, ainda há tempo, manda esse link aí para 7 pessoas que o Espírito Santo colocar no teu coração para vir ser edificado dessa super live Café com Palavra. Esses dois homens de Deus que estão entrando daqui a pouquinho aí, eu tenho certeza, amado, que a sua vida vai ser muito edificada. Eu tenho certeza que você vai sair dessa manhã, nessa segunda-feira, você vai sair com mais uma porção de Deus no seu coração. Seu espírito vai sair mais forte, porque Paulo diz nas suas cartas: o que alimenta mais é o que vai vencer. Isso mesmo. Então aqui nós estamos de coração aberto para receber mais o que Deus tem para entregar a mim e a você nessa super live Café com Palavra. Essas lives estão sendo muito transformadora na vida de pessoas. Muitas pessoas estão agradecendo, estão com certeza, amado, essas lives elas também ficam gravadas lá no meu canal do YouTube, também no Instagram. Você pode pegar essa live e enviar para as pessoas que Deus colocar no teu coração, mesmo que elas não possam assistir nesse momento, porque alguns estão indo para o trabalho, outros estão a caminho, mas não te preocupa, com certeza elas ficam gravadas e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. E as pessoas que Deus colocar no seu coração, você já está cumprindo o ID de Jesus. Então liga para pessoas que ainda não estão participando dessas lives. Depois, quando você sentir isso no seu coração, olha, segunda-feira, toda segunda nós temos uma super live Café com Palavra, com grandes homens de Deus. Na segunda-feira, às 7 horas da manhã, lembre disso, que você tem um compromisso comigo e com você, na Super Live Café com Palavra. Então, mais uma Super Live iniciando, e eu tenho dois amigos muito especiais, dois homens de Deus, que vai estar comigo aqui. Eu quero dizer para vocês, amados, que é um prazer receber esses dois grandes homens de Deus aqui, o Derkian e também nosso amigo, nosso irmão Léo. Então, seja muito bem-vindo, meus amados, com essa palavra poderosa que Deus vai colocar no meu coração e no seu coração nessa manhã. Então, queridos, Cristo expectativa, meu amigo, meu irmão, seja muito bem-vindo, Léo. É uma honra receber você aqui, é uma honra receber você nesse momento tão especial, falando aqui sobre missão. Eu sei que você é um homem de Deus, um homem que tem uma experiência extraordinária. Eu tenho certeza que
Muitas pessoas vão ser edificadas com a palavra que Deus tem no seu coração nessa manhã. Seja muito bem-vindo, Léo. Prazer é meu. Feliz segunda-feira Seu para todos aí. microfone, Léo. Só um minutinho. Vamos acertar aqui. Peraí. Estão me ouvindo? Alô, alô, alô. Estão me ouvindo agora? Seu microfone está desligado, Léo. Só um minutinho. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Agora sim. Agora sim, estão me ouvindo? Sim, está ouvindo. Ok. Bom dia a todos. Prazer imenso falar com vocês. Estou falando aqui de Minas Gerais, Belo Horizonte. E meu nome é Leonardo Paulino. Sou casado com a Mônica, tenho 2 filhos, o Davi e a Zoe. E eu queria estar falando um pouco hoje, se Deus assim me permitir, né? Sobre destino profético aplicado a missões. É interessante esse tema. E também sou responsável por uma agência. Nós fundamos uma agência, uma visão, uma história muito linda de um destino profético da parte do Senhor, chamada Nations Help. Nós trabalhamos com estruturação de operações de socorro de crianças altamente vulneráveis em nações. Né? Uma história linda, nunca pensei que eu estaria envolvido com nada disso, mas a Bíblia diz que aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, não sabe de onde vem nem para onde vai. Né? É uma descoberta que todos nós precisamos experimentar nas nossas vidas. Né? Então, se o Senhor me permitir, eu queria fazer uma oração. Pai, mais uma vez, nós colocamos as nossas vidas aqui diante do Senhor, invocamos o Teu nome, que somente o Senhor seja glorificado de uma forma muito especial nessa segunda, nessa manhã. Posso começar? Pode, meu irmão. Seja guiado. Queridos, eu quero ler um versículo aqui que vai ser a base do que nós vamos estar compartilhando aí com vocês. Somente o capítulo 8 de Romanos, versículo 14. A Bíblia diz o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós precisamos entender a beleza, o extraordinário que é nós vivermos nessa fase da história da igreja, mas em especial nessa fase da história da humanidade, que depois da queda passou por problemas e tem passado por destruições violentas, mas a redenção de Deus se manifestou na pessoa de Cristo Jesus. Não somente se manifestou, mas algo extraordinário aconteceu, que é o derramar do Espírito Santo. Vamos falar um pouco sobre isso. O derramar do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Os profetas do Antigo Testamento, eles queriam viver isso. E eu preciso te lembrar o seguinte, que eles eram visitados pelo Espírito de Deus em somente 3 classes no Antigo Testamento: reis, profetas e sacerdotes. Mas no Novo Testamento, e aonde nós estamos, uma ordem superior que a Bíblia chama de ordem de Melquisedeque, né? A figura sacerdotal da pessoa de Jesus, ele não é somente sacerdote, mas ele é rei. Isso é muito significativo. Ele enviou o Espírito, não para visitar, mas para habitar. E isso é extraordinário. Cumprimento lá, e eu quero te lembrar que a igreja surgiu em Atos capítulo 2. Não existia igreja antes de Atos capítulo 2. Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, Jesus veio ministrar para o seu povo, as ovelhas perdidas de Israel. E de vez em quando ele dava uma pincelada naquilo que iria acontecer no livro de Atos. Né? Mas uma vez que o Espírito Santo habita em nós, isso é muito importante. Esse Espírito maravilhoso, é tão extraordinário, nós podemos provar do céu na terra. Eu estava aqui antes adorando. Ele procura os sedentos. Eu senti uma saudade do Espírito Santo. Quão perigoso é nós levarmos uma vida cristã, e Deus é um Deus de relacionamento, sem o verdadeiro relacionamento, sem intimidade com o Espírito Santo de Deus. Quão perigoso é como se a gente tivesse disponível uma Ferrari que a gente pudesse estar dirigindo, mas a gente não conhece, não prova de nenhum botão ali
que não somente pode te levar, mas tem várias vantagens que você pode usar. Nós precisamos ficar muitas vezes nós ficamos no banco de trás e não sabemos nem onde nós estamos. Mas eu quero iniciar essa live nessa segunda, dando um grito aqui para as nossas vidas. Relacione profundamente com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E nós precisamos entender uma coisa, que quando nós nascemos de novo, há um destino profético a ser liberado para as nossas vidas. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, isso é para toda a igreja. Isso não é só para um grupo de pessoas mais... Não, isso é para toda a igreja. Por quê? Nós não somos servos, nós não somos escravos, conforme esse termo é usado no Antigo Testamento, numa ordem sacerdotal inferior, mas nós somos filhos. Filhos, filhos, filhos do Deus vivo. E quando nós somos filhos, quem traz destino para o filho é o pai. É ele que traz destino para o filho. Só ele pode trazer destino para o filho. E nós vivemos uma sociedade, nós vivemos às vezes até no nosso meio cristão, a alma buscando destino em vários locais, várias circunstâncias, várias situações. Mas eu quero te falar que há um destino profético. Há algo que você, que nós precisamos encontrar, que está ligado à razão pela qual você existe. E esse destino profético, ele só pode ser liberado pelos céus. Nada vai te preencher tanto, nada vai te trazer tanta significância de vida se o destino profético de Deus for liberado sobre a sua vida. Como eu falei, eu nunca pensei que eu estaria envolvido com o que eu estou envolvido hoje. Sou responsável por uma agência missionária. Os meus sonhos eram outros, e não tem problema nenhum nisso. Eu queria ser um empresário, um grande empresário, e tem gente que Deus chama para esse destino profético. Eu queria ser um professor universitário, e Deus chama pessoas para esse destino profético. Mas eu lembro, irmãos, que quando eu aceitei o Senhor, o Espírito começou a habitar em mim, começa uma jornada como aconteceu com Abraão, para você descobrir o seu destino profético. E foi algo muito interessante, porque eu entrei numa empresa, numa multinacional, e eu me tornei assim um colaborador daquela organização e estava calcando uma carreira executiva. Mas eu lembro que eu fiquei 11 anos, no terceiro ano, algo começou a acontecer dentro de mim. Eu comecei a ter um impacto com o meu destino profético. E eu me destaquei muito naquela empresa. Cheguei a me tornar o segundo homem no negócio, a matriz, preparando nesses 11 anos, mas do terceiro ano em diante, os 8 anos subsequentes, e essa é a grande jornada, a grande, vamos dizer assim, o grande desafio que o Espírito Santo tem com a gente. Nos 8 anos subsequentes, eu comecei a perceber que aquele não era o meu destino. Eu recebi uma promoção e eu senti um vazio, aquilo não me preenchia. Eu ia crescendo profissionalmente, eu falei, gente, não, o senhor está de brincadeira. Eu cheguei nesse lugar, eu saí de casa muito cedo de casa, eu passei várias dificuldades, eu cheguei nesse lugar e agora o Senhor, no início eu não queria nem ouvir, mas é que o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar dentro de mim. Eu sabia, aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E aquilo foi crescendo, e aquilo foi acontecendo, e aquilo foi amadurecendo. E eu me envolvia nas questões relacionadas ao Senhor, e aquilo me vinha uma alegria. E aonde eu estava, eu fui percebendo que a minha estação estava mudando, porque havia um destino profético. E algumas experiências impactaram muito. Eu lembro de uma delas em 2005. Deus usou um pastor americano. Léo, você também colocou a conta ligada. E eu estava no vale de uma decisão muito grande, porque eu tinha crescido muito na organização e a matriz tinha solicitado uma posição minha. E Deus foi me levando naquele aspecto e tudo, e eu sabia que havia uma definição.
E em 2005, Deus usou esse pastor, é um pastor avivalista, foi muito usado aqui em Minas Gerais. Tudo que aconteceu aqui na cidade, né? O derramar do Espírito que houve aqui na cidade, que saiu para o Brasil, muitos ministérios de louvor. E ele estava na minha igreja e ele foi ministrar sobre transferência de unção. Eu achei aquilo. E eu estava ali no meio do povo, mas meu coração ardia, meu coração queimava. E ele orou pelos dois pastores principais, inclusive. Seu microfone está desligado. Seu microfone está desligado. Oi? Agora sim. Ele orou pelos dois pastores principais e ele me chamou no meio do povo. E quando ele me chamou no meio do povo, ele falou assim: eu vou te tocar e você nunca mais vai ser o mesmo. Aí eu, Eric, my friend, I'm going to touch you. Você está preparado, meu filho? Você está preparado, meu amigo? Eu vou te tocar e você nunca mais vai ser o mesmo. E realmente ele impôs mãos sobre a minha cabeça e uma presença de Deus, um fogo do Espírito veio sobre a minha vida. E aquele dia eu tive uma marca para o meu destino profético. Aquele dia foi algo extraordinário. Eu escutei o Espírito Santo gritando dentro de mim: recebe a minha compaixão. Recebe a minha compaixão. Depois desses dias, eu encontrei com esse homem algumas vezes, nada programado, e toda vez que a gente se encontrava, ele me entregava uma palavra. E talvez esse seja um dos grandes desafios das pessoas que estão nos ouvindo, muitos cristãos, em se lançarem no destino profético que ele tem para as nossas vidas. Certa vez ele virou para mim e falou: If I bought the field, you can buy the field. Se eu comprei o campo, está falando daquela passagem, o reino de Deus é como um homem que achou um grande tesouro, mas teve que vender tudo que tinha para comprar o campo. Ele estava usando aquela passagem: se eu comprei o campo, você pode comprar o campo. E aqui você tem um grande entrave na vida das pessoas. Porque não basta o Senhor mostrar um destino profético para as nossas vidas. Você vai ter que comprar o campo, meu amigo. Vai te custar. E provavelmente vai te custar tudo. Mas eu tenho uma palavra para você: deixa Deus te lançar. Eu lembro daquela frase em 2005. Ele profetizava sobre a minha vida. Eu quero profetizar para você que está nos ouvindo: deixa Deus te lançar. Deixa Deus te lançar. Novembro de 2007, eu ainda estava na organização, e foi a grande experiência de destino profético que resultou e me lançou em missões. Foi quando eu fui fazer um curso no Instituto Haggai nos Estados Unidos, e aquela compaixão me tomou. Eu havia sido ungido por Deus em 2005, havia líderes de diversas nações naquele lugar, e a presença de Deus veio, aí Deus falou diretamente comigo. Eu comecei a ouvir a voz dele, ouvir o destino que ele tinha para mim. E eu chorando muito, havia líderes, aquela compaixão pelos líderes de diversas nações. Eu subi para o quarto, era um hotel ali na cidade de Maui, no Havaí, e eu ouvindo a voz, ele falando da minha infância, falando de tudo que eu tinha passado, falando do dia que eu saí de casa. E quando eu sentei ali no quarto que eu cheguei, isso era umas 7 horas da manhã, antes de começar as aulas, eu escutei duas coisas que selaram o meu destino profético. Ele falou comigo: eu estou te chamando para socorrer os meus filhos que estão morrendo nas nações. E depois ele falou comigo: você acha que você perdoou seu pai, mas eu estou te afirmando que você não perdoou, porque quem perdoa não anda na indiferença que você tem andado. Já pensou se eu fosse assim com você? E dessa história, poucos meses depois, houve um convite, um alinhamento de circunstâncias. E no caso do meu destino profético, embora eu não sabia como seria muitas coisas, havia muita segurança no meu coração, eu já havia passado muitas dificuldades, mas eu entendi que eu precisava me render a esse destino profético. E eu então saí da organização onde eu estava em abril de 2008, no meu melhor momento. No melhor momento, entreguei tudo, entreguei todas as coisas, queimei a minha vida.
e iniciou-se uma nova estação na minha vida. Primeiramente, o ferro sendo amolado juntamente com o ferro dentro da igreja local, e depois a implantação dessa visão chamada Nations Help. O Senhor então começou a me lançar nessa sequência nas nações. Uma das principais foi o Haiti, e quando eu cheguei, aquela compaixão de Deus começou a vir sobre o meu coração, e a gente começou uma estruturação de uma operação em 2011. Fomos em 2010, e em 2011 nós começamos, e nós estamos até os dias de hoje, quase 14 anos. É uma história extraordinária. Por que eu estou te falando isso? Porque todo mundo que é nascido de novo precisa conhecer o seu destino profético. E o seu destino profético, ele é maior do que você. Ele precisa ser maior do que a sua própria vida. O convite do Evangelho é você perder a sua vida para cumprir o destino que Deus tem para você. O destino do Evangelho é vencer você. A grande luta do Espírito Santo é vencer as nossas vidas, é vencer o nosso coração, todos os dias. Todos os dias. Mas eu tenho uma palavra: se você permitir que Jesus te vença, se você perder a sua vida, você vai achar um grande tesouro. Você vai encontrar um grande tesouro. Isso tem a ver com vidas. Isso tem a ver com eternidade. Isso tem a ver com planos dos céus. E para executar os planos dos céus, nós não podemos estar arraigados na terra. Nós não podemos estar pegados na terra. Nós temos que entender que essa vida aqui, ela é temporária, mas Deus tem um destino profético que envolve eternidade sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. E aquela experiência de 2005 começou a nos guiar. Nações que Deus começou a nos levar. E a compaixão de Deus começou a se manifestar, e a gente foi se lançando. Não sabíamos muita coisa. Eu lembro de uma experiência que eu falei com Deus: Deus, o Senhor está me chamando para socorrer criança, mas até quando eu sou responsável? Eu estava morando naquela época dentro de uma base americana no Haiti. Eu fiquei 3 meses orando. 3 meses. Como o Senhor quer. Ele pegou toda a base minha, da área de gestão, da área de administração. Toda a minha história, é isso que ele faz conosco. Como ele fez com Moisés, ele vai pegar toda a sua história, tudo que você viveu, tudo que você se dedicou, tudo que você vai usar e quer usar para atingir a eternidade. Moisés passou o tempo de 40 anos no Egito. Por isso, uma coisa é você ser chamado, outra coisa é você ser estabelecido. 40 anos no deserto. E depois de 80 anos, ele começou o seu ministério de libertação do povo do Egito. Mas havia um destino profético no seu coração. Quando ele matou o egípcio, já tinha algo dentro dele. Então, irmãos, essa compaixão começou a nos tomar das nações. E Deus falou comigo: quando for possível, socorre a criança no Haiti naquela época. Socorre a criança envolvendo a sua família. Nós estamos lutando com o espírito de orfandade nas nações. Uma das grandes feridas das nações que o pecado tem trago é a destruição da paternidade, a destruição da família. Você vai implantar essa visão com um espírito contrário, um espírito de paternidade. O espírito da paternidade, ele vai trabalhar junto com as famílias. Quando é possível, faça o programa de socorro envolvendo família, programa de alimentação, educação, discipulado, estudo bíblico, tudo envolvendo a família. Quando não for possível, resgata, eu vou te mostrar os parceiros que você vai caminhar. Nunca foi da minha cabeça. Nada veio da minha cabeça, mas veio das revelações dos céus. Eu lembro de mais uma experiência no ano de 2011 que eu chorei 12 horas. A compaixão veio no Camboja depois de uma direção que ele havia nos dado, e nós começamos a rodar e ver a situação das crianças. Eu vou até evitar um termo aqui para não trazer assim nenhum tipo de dificuldade, mas é aquela nação
cujo turismo é muito forte, mas tem um tipo de turismo que atinge as crianças e traz marcas. É um dos maiores do mundo. E eu lembro que eu visitei aquela realidade e certo dia nós rodamos essa rota, chegamos ali na Tailândia, e quando nós chegamos na Tailândia, nós encontramos, junto com os pastores que estavam conosco, uma guia. Ela era cambojana e ela começou a contar a história dela, de como ela havia sido traficada, vendida. E aquilo estourou meu coração. No outro dia nós fomos para um parque e ela também estava com a equipe conosco, nos orientando. Foi um pedido dela ir para um parque. Eu olhei para os céus, no momento que eu percebi que a compaixão de Deus veio de uma maneira muito forte. Procurei um lugar sozinho e escutei aquela voz: ó o destino, ó o destino. Elas são minhas filhas, elas são minhas filhas. Eu quero as minhas filhas, eu quero as minhas filhas. Foi a nação mais difícil de entrar, mais difícil nesses 14 anos. Eu quero as minhas filhas. E eu respondi para ele, não sei como, eu estava tão em Deus, chorei 12 horas depois dessa experiência, fui derramando lágrimas. Da Tailândia até o Camboja, nós atravessamos a fronteira, quase 12 horas de Bangkok até uma cidade no norte do Camboja, próximo a uma cidade de Siem Reap. E eu fui derramando lágrimas, mas eu respondi para ele quando ele falou comigo: ou o Senhor me usa aqui, ou o Senhor me tira da terra. Cara, quando Deus te dá uma visão, as coisas dos céus precisam ser muito maiores do que a sua própria vida. Muito maiores. Perca a sua vida, percamos a nossa vida. Não há nada precioso nessa terra a não ser cumprirmos, executarmos uma visão, um chamado dentro do destino profético que Deus tem para as nossas vidas. Vivemos uma geração que quer ganhar a sua vida. Vivemos uma geração que quer ter sucesso. Vivemos uma geração que tem pouca disposição de se render para fazer a vontade do Pai, que é a comida, que é a força que Jesus falou. Mas eu oro para que se levante uma geração dos verdadeiros adoradores. Isso tem a ver com adoração. Adoração é rendição. Ou Deus tem o seu coração, ou existem pequenos ídolos. E quando existem pequenos ídolos, eles vão combater a vontade de Deus nas nossas vidas. Mas eu oro para que a verdadeira adoração, que libera paixão para cumprir o chamado, nos leve a perdermos a nossa vida para cumprir e executarmos aquilo que o Senhor deseja. Há uma grande herança. Essa herança é incorruptível. Há uma grande herança a ser conquistada. Não podemos ser órfãos espirituais. Esse é outro assunto. Porque para cumprir esse chamado, Deus vai ter que forjar a identidade. Uma pessoa que tem identidade em Deus, ela sabe de onde ela veio, ela sabe para onde ela está indo e ela sabe quem ela é. Essa é uma das grandes lutas, talvez, da nossa nação. Nós sabemos ser sacerdotes, nós somos cheios de compaixão, mas nós não sabemos caminhar em realeza. Isso é um outro assunto. E para cumprir esse chamado segundo a ordem de Melquisedeque, nós precisamos ser sacerdotes e precisamos ser reais. A realeza é quando o Pai te dá destino. Você sabe para onde é que você está indo. Você toma decisões difíceis porque você sabe quem você é e você sabe para onde é que você está indo. Isso é a realeza. E eu quero orar, porque já está terminando meu tempo. Eu quero orar nesse sentido, para passar para o meu amigo, que eu quero ouvi-lo também. Nesse sentido, que Deus levante uma geração de homens que estejam prontos, sabe, para perder suas vidas para fazer a vontade do Senhor. Talvez esse caminho não vai ser um caminho de sucesso, mas vai ser um caminho de significância. O sucesso é temporário, a significância é eterna. Deixa eu compartilhar uma última experiência para ilustrar o que eu estou falando. Eu estava num lugar, alguns anos atrás, chamado CT Soleil, no Haiti. É o pior lugar da Terra que eu já vi até hoje. De todos os lugares que eu fui. Eu nunca vi nada igual. É a parte baixa de Porto Príncipe.
Eu tinha um sonho de ter uma operação ali. Deus me deu essa operação por 6 anos. Mas eu lembro que eu estava ali antes de abrir essa operação. Você não entra ali. Naquela época, eram gangues. Muitas crianças com as barrigas inchadas, cabelo amarelo, a gente que vai caminhando. Quando o cabelo vai ficando amarelo ali é muito índice de desnutrição. A gente vai aprendendo umas coisas. Uma violência violenta. Porto Príncipe não tem coleta de lixo, a parte de baixo, ela vai jogando lixo naquele lugar, era onde eu estava. Eu queria entrar naquele lugar. E Deus fez uma conexão com um pastor, ele já faleceu. Ele era muito respeitado e ele ouviu falar que Deus estava me dando a visão dentro da base americana. Ele era amigo da Miriam Frederick, isso é uma outra história. Uma mulher que tem transformado uma geração toda. E eu lembro que ele falou assim, você está querendo socorrer criança? Dentro da família? Eu vou te levar lá em Cité Soleil, onde é a nossa base. E ele me levou, eu entrei lá. Eu entrei lá. E naquele dia, para ser bem rápido, eu vi cenas. Ele puxou uma lona assim, tinha um bebezinho embaixo, assim. Eu te chamei para socorrer os meus filhos que estão morrendo nas nações. Essa é a palavra do meu destino. Essa é a palavra do bebezinho. Depois ele me levou para ver uma viúva. Depois ele me levou para ver várias circunstâncias. Eu tenho essas imagens até hoje na minha cabeça. Eu lembro dessas imagens até hoje na minha cabeça. Mas eu lembro dessa experiência. Ele desceu com a caminhonete. Eu vi as crianças, muitas com fome, muitas desnutridas, passando e pegando na minha perna, blanc, 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 que significa branco em crioulo. Mas Jesus estava ali. Eu não via ele, mas eu sabia que ele estava ali. E quando eu voltei, era um dia de eu pegar um voo. Deus muitas vezes me marca nas nações no último dia. Eu nunca mais esqueci dessa experiência. Eu saindo de Cité Soleil, vendo aquele ambiente, ele falou comigo assim, você nasceu para fazer isso. E uma alegria. Ninguém quer estar naquele lugar, meu irmão. Pensa no último lugar que um ser humano gostaria de visitar. Sem segurança, sem saneamento básico, muitas doenças. Você pega doença pelo ar. Só de você respirar, você já pega. Tá? Se você entender esse lugar. Ninguém. Mas uma alegria dos céus inundou meu coração. Pastor, o que você quer falar com isso? Eu quero falar para você o seguinte. Que o melhor lugar para você estar é dentro do destino profético que Deus tem para a sua vida, na estação que Ele tem para você. Há um salário. O salário é o salário de altos níveis da presença da glória de Deus andando com você. Isso ninguém vai te dar, mas você vai ter que achar o seu destino. Não somente encontrar o seu destino, mas você vai ter que se render a ele. E vai te custar. Vai te custar. Mas o custo não se compara com a herança eterna. Por isso, os filhos de Deus, aqueles que são filhos de Deus, são guiados. O Espírito Santo é que faz essa obra dentro de nós. Dentro das nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Amém, amém, meu irmão. Que palavra poderosa. E assim, eu não consigo contar as vezes, né, que desde que eu lhe conheci, Léo, toda vez que você fala desse trabalho extraordinário que você faz, eu não consigo me conter. Eu começo a chorar de alegria por um trabalho tão maravilhoso. Então, é um trabalho que a gente precisa ouvir mais, né, para entender. Né, e a gente precisa cumprir esse item, né? Porque muitas das pessoas, eu quero ajudar, eu queria tanto ajudar, mas você pode ajudar, você pode participar de alguma forma, né? E aí eu queria que você falasse um pouco, Léo, sobre o apadrinhamento que você tem aí, porque de certa forma isso é uma forma das pessoas ajudarem, mas pessoas, como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso participar desse trabalho? Eu queria que você falasse Amém. um pouco aí, Léo, para em seguida ele está passando aí para o nosso grande
amigo, irmão, Bertiano, sei que também tem uma palavra poderosa para nos trazer. E eu queria que você falasse aí para as pessoas que estão nessa live e aqueles que também vão ouvir depois. Existe forma de você contribuir, de você participar desse trabalho maravilhoso que o Léo faz. Eu gostaria que você falasse um pouquinho aí, Léo. Então, nós temos um programa de apadrinhamento de crianças, estamos envolvidos hoje em algumas nações, vou citar elas, o Haiti, que nesse momento está em guerra civil, é um milagre a gente estar aberto lá, é o próprio favor de Deus, nós estamos com as 2 operações no país em andamento constantemente, estamos envolvidos com o Paraguai, Crianças do Lixão de Pedro Juan Cabalheiros, na fronteira com Ponta Porã, estamos envolvidos aqui no Brasil, no Nordeste brasileiro, é um trabalho muito lindo no estado de Sergipe. Estamos envolvidos com a Venezuela, são crianças com problemas congênitos. Estamos envolvidos com o Paquistão, socorro de crianças e famílias em estados de escravidão, muito análogo à escravidão. Trabalhadores das fábricas de tijolos. Uma família lá costuma ter que trabalhar de 12 a 15 horas para fazer 1.000 tijolos e ganhar $4, em média, $4. Muitas com dívidas que vêm dos avós, que vêm dos pais, trabalhando nesses lugares cujos proprietários, né, são muçulmanos, e os cristãos, na sua grande maioria nesse país, têm vivido, sabe, nesse estado, até porque não tem acesso à educação. Loja, estamos estabelecendo agora, eu falei um pouco, né? Estamos com a missionária lá e tudo. Estamos acertando os últimos detalhes com a parceria nossa, onde tem 70 crianças em estado muito complexo, dentro do que eu falei aqui. Se você quiser apadrinhar, eu vou deixar meu telefone e o site, você vai entrar em contato. É R$100 por mês, brother. Você vai receber a história daquela criança e eu quero te desafiar, principalmente, a interceder por essa criança. Nós falamos aqui de paternidade e nós podemos dar tudo, essa é a minha experiência. Mas se nós não tivermos uma revelação da paternidade de Deus, demonstrando um amor nessas nações. Nós falamos aqui de missões, eu sei que a gente precisa pregar todo o tempo, mas existem nações que você primeiro demonstra o amor, para depois falar do amor. Muitas nações estão precisando da demonstração do amor para que se pregue sobre o amor, que é a pessoa de Cristo. Então, se você quiser participar com essa semente, você pode participar, você deve participar. Se você quiser ir numa das viagens missionárias conosco para conhecer as operações, existe essa possibilidade, né? E você precisa se levantar como intercessor. Se você quiser também mobilizar pessoas, eu vou deixar o contato, o Sidney também tem meu WhatsApp, né? Você pode se envolver. Se envolva, meu irmão. A gente trabalha com uma transparência muito forte, é um dos nossos valores. Você pode entrar no nosso site agora. Tem todo o destino de valores, como é que está sendo aplicado, dos últimos mais de 10 anos, tá? E nos colocamos à disposição para servirmos de ponte para aquilo que Deus quer fazer. Pergunta para o Espírito Santo se é para você estar nessa obra. Essa obra é dele e é para ele. E se ele te tocar, seja obediente, né? Sementes é algo muito sério no reino. Então é uma possibilidade de nós manifestarmos justiça, vestirmos com os atos de justiça da noiva através desse projeto. Eu vou deixar escrito aqui para vocês e depois eu vou deixar com o Sidney também. Amém, amém, Léo. O Paulo, né, está informando aí que deseja participar, sim. E assim, queridos, eu quero dizer para vocês, porque eu conheço um pouco do Léo, sei o trabalho dele, seu trabalho extraordinário, sei a transparência que tem nesse trabalho dele. E eu indico, né, vocês participar. Se o Espírito Santo está tocando no seu coração nesse momento, não deixe para fazer aquilo que Deus está mandando você fazer agora para depois. Então faz logo. Então, queridos, se vocês entrem em contato depois comigo aí no meu privado, tá aí o site do Léo, tá aí o contato, e vocês, com certeza, vão ser os mais abençoados, porque, de certa forma, nós entendemos que a palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. Léo, muito obrigado pela sua obediência, gratidão pela sua obediência por estar aqui, compartilhando esse trabalho maravilhoso, e eu tenho certeza que só vai crescer, só vai melhorar, porque a palavra de Deus nos diz que Deus é um Deus demais. Gratidão pela sua obediência, meu irmão.
Um segundo só. Esse chamado do testemunho é para toda a igreja. Se você nascer de novo, o chamado missionário é para toda a igreja, porque Mateus 28, na sua grande comissão, ele chama toda a igreja. Toda a igreja, de alguma forma, todos nós que temos o Espírito de Deus, precisamos estar envolvidos com o testemunho do Evangelho. Começando em Jerusalém e chegando até os confins da terra. Só isso. Obrigado. Bem, amém, meu irmão. Dequian, seja muito bem-vindo, meu irmão. Sei que você, mais uma vez, né, aceitou o nosso convite para estar aqui na live Café com Palavra. E eu tenho certeza que Deus também tem uma porção extraordinária através de você. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Paz, queridos, bom dia. Bom dia, Sidney. Bom dia, Léo. Que alegria, viu? Olha, eu vou falar para vocês que nós que estamos assistindo essa live, nós ficamos constrangidos com o amor de Cristo que habita sobre a tua vida. É uma unção profética sobre o teu ministério e é algo que é derramado pelo Espírito Santo. Então, Deus, ele está te elevando cada vez mais em níveis de amor. E a gente pode perceber isso nas tuas palavras, que são palavras liberadas do céu. Se nós pudermos somente ouvir o que o Léo estava falando, a gente já ia estar cheio cada vez mais da presença. E eu não tenho dúvida nenhuma que em breve nós vamos poder ter esse tempo precioso de a gente estar ouvindo uma live contínua inteira, viu, Sidney? Porque nós somos tocados pelo Espírito Santo de Deus nessa manhã, viu? Eu sou muito grato a Deus por este momento de sensibilidade, de estar ouvindo o Espírito Santo nessa manhã, da maneira que nós estamos sendo tocados por Ele nessa segunda-feira. E você falava com muita graça, com muita unção e com muito temor. Então, louvado seja o nome do Senhor. Eu vi também ali alguns irmãos ali que nós amamos também, que estão na live aí. Também tive vendo a Eugênia ali, tá, o Martinelli, enfim, várias pessoas aí o Paulo. Mas uma palavra que falou muito forte no meu coração, quando o Léo estava ministrando, que a nossa vida ela é mais importante que a nossa agenda. Então, Léo, você acabou entendendo o destino profético teu. O grande problema de muitas pessoas é que realmente, além de não querer discernir, entender o destino profético, acaba resistindo à voz do Espírito Santo. Então, João 3:8 diz que o vento sopra para onde quer, ouve sua voz, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim são todos aqueles que são nascidos do Espírito. Então, quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, quem nos conduz é o próprio Espírito Santo. E essa obra que Deus tem levantado e colocado nas tuas mãos é um ministério individual que Deus deu, é um encargo profético que Deus deu para o Leonardo. Para nós, muitas vezes, Deus ele dá um encargo profético relacionado a outra área, como tem muitos nessa live. Mas nós precisamos entender o que está lá em 1 Coríntios 15, no versículo 58, que diz assim: portanto, meus amados, irmãos, sede firmes, sede inabaláveis e sempre abundantes. É o que nós vimos nessa manhã. Ele está abundante na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Deus, ele tem, sim, enriquecido muitos empresários na nação brasileira, não somente na nação brasileira, mas em outras nações, na terra, mas para que as suas mãos possam investir em coisas eternas. E muitos empresários não têm entendido isso até esse tempo e esse momento da nossa caminhada. Mas Deus está levantando uma nação. Deus está trazendo à existência o que não existe. Há uma unção
de prosperidade sobre a nação brasileira para que possa, sim, transferir riquezas terrenas para riquezas eternas. E esse reino que você está mergulhado, Léo, é o reino inabalável. É esse reino que nós falamos que o propósito que Deus tem conosco, ele é o combustível que nos leva para a promessa. E quando você vai para um campo de batalha, nós temos que entender que as recompensas, elas são terrenas. Só que o galardão, ele vem do céu. E é esse galardão que nós precisamos entender, que nós precisamos buscar isso. Então, os presentes que Deus está entregando para nós são recursos para serem aplicados no reino. E as coisas, elas estão se encaminhando para um tempo de abreviedade dos dias. O tempo está passando. Mas nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Então, Deus não quer muito de nós. Ele só quer tudo de nós. Ele quer nós por completo. Então, essa manifestação e essa autoridade que o Espírito Santo fez com o Léo, de estar sensível às coisas espirituais, fez com que ele se doasse para o reino de Deus. E 2 Coríntios 5:7 diz que nós vivemos pela fé, não pelo que a gente vê ou por o que a gente enxerga. E tu falou uma coisa interessante, que o sucesso sem Deus, ele é um prazer temporário, ele é uma dopamina, vai passar. E se tu não estiver cheio do Espírito Santo e entender o teu destino profético, você vai passar o teu tempo, os dias vão se abreviar e você não vai entender o que Deus quer contigo. Por isso que o Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, Deus, ele está mexendo na nossa estrutura. Deus está fazendo com que o chamado, ele jamais veio garantir uma ostentação de luxo e riqueza. O chamado, ele garante, sim, que você vai ser usado por Deus. É isso que o chamado garante. E é isso que você entendeu. E é isso que muitas vezes nós, inclusive como empresários, não entendemos. Mas Deus está trazendo a leitura realmente espiritual do que a gente precisa viver na Terra. E algo que eu estava ouvindo o testemunho agora de manhã, que me tocou, é que realmente foi uma entrega completa. E para você fazer uma entrega completa da tua vida, tem que ter renúncia. E 2 Coríntios 5:17 diz assim: e todo aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que eu faço tudo novo. O destino profético, ele exige renúncia. Então, muitas vezes a gente quer fazer a obra de Cristo. Deus, ele está chamando, está levantando empresários para esse tempo. Mas nós precisamos entender que nós precisamos ser também usados financeiramente para poder cumprir esse chamado. Não basta nós somente ser ouvintes, nós precisamos ser praticantes. E para a gente praticar, a gente tem que estar sensível à voz do Espírito Santo. Nós precisamos entender isso, porque no reino de Deus, a popularidade na terra não significa a popularidade no céu. E esse trabalho, muitas vezes, ele fica no anonimato. Ele não está no púlpito. Então, aquilo que temos é para nos servir, não é para nos servir, sim para servir as outras pessoas. Então, a liberação das riquezas terrenas é o segredo do crescimento. Então, existe o tempo da obediência e o tempo de honra. A Eugênia falou uma coisa
interessante, a fé e obras, é isso mesmo. Então, prosperidade não é ter tudo, é não ter falta de nada. É nós nos mover no espírito e poder estar sensível às necessidades que cada um tem. E é isso que nós precisamos mergulhar nesse tempo. Então, toda riqueza que não cumpre o seu propósito só vai atrair perdição. Toda riqueza que não cumpre o propósito só traz perdição. E quando nós entendemos que a glória do Senhor ela não está nos lugares, ela está nas pessoas. Aí nós vamos entender que o Senhor está enviando nós para essa obra. E essa obra de missão ela está sendo feita agora nessa manhã, ela começou agora. E daqui a pouco ela vai sair nas ruas aqui, nas cidades onde a gente está falando. É uma obra de missão, porque a igreja, sim, ela é de dentro para fora. Então, nós precisamos entender que o Senhor está abalando as nossas estruturas emocionais. E sim, quando você é levado para campos de batalha, como o Léo foi levado, você tem a tua estrutura ela é alterada, ela é modificada. Nós precisamos compreender o que está lá em Lucas capítulo 10, no versículo 25, como fala sobre o bom samaritano. A Bíblia diz que tinha um homem que descia ali de Jerusalém, ele estava a caminho de Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. E toda a história, ela existe um contexto. E a Bíblia diz que esses camaradas tiraram a roupa e começaram a causar grandes sofrimentos. E retiraram ele, deixaram ele semi-morto ali. Só que por uma casualidade profética, o sacerdote, a Bíblia diz que estava descendo por aquele caminho. E quando o sacerdote estava descendo por aquele caminho, ele viu aquele homem e passou de largo, passou a distância. Só que de modo igual, a Bíblia diz que um levita descia por aquele mesmo lugar. E quando o levita desceu, viu, passou de largo. Só que tinha um homem na figura do bom samaritano, do Leonardo, que ouviu a voz do Espírito. Arabacaia, sépia. E esse samaritano, cheio da consciência que seguiu o seu caminho para o destino profético, porque nós estamos falando sobre o destino profético nessa manhã, passou perto do homem. E vendo esse homem, o que ele fez? Compadeceu-se. E aproximando, fez o quê? Curativos nos ferimentos daquele homem. E aplicou óleo e vinho. E deixa eu dizer uma coisa para ti nessa manhã. Deus colocou o Léo para abalar nossa estrutura hoje nessa manhã. Deus colocou o bom samaritano nessa manhã para demonstrar realmente o significado e o propósito das riquezas que estão chegando nas nossas mãos. Pois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal e levou para uma hospedaria. E fez o quê? Tratou aquele homem. Aleluia. E no dia seguinte, além disso, ele separou 2 denários e o entregou no hospedeiro, dizendo: cuide desse homem. E se você ganhar algo a mais, eu ainda farei o reembolso quando eu voltar. E aí Jesus entra. E Jesus pergunta, como pergunta nessa manhã para nós: qual desses 3 lhe parece ser o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? E a Bíblia diz que o intérprete da lei disse: aleluia, o que usou da misericórdia para com ele. Então, Jesus lhe disse: vá e faça isso. Que nós possamos fazer como o Léo estão fazendo, como eu e você estamos procurando fazer, mas Deus está nos despertando de um sono profundo.
Deus está nos mostrando realmente o significado do reino de Deus. E para finalizar, eu retomo aquele tema da mensagem que eu iniciei nessa manhã, que a vida humana é mais importante que a nossa agenda. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus conduza cada um de nós para esse destino profético que foi mencionado nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, meu irmão. Eu não sei vocês, mas eu sinto uma unção muito forte, um poder muito forte de Deus nessa live. E eu tenho certeza que você que está em casa, você que ficou conosco até o final, eu sei que você também está recebendo, né, nesse momento. E assim, isso é algo diante do momento desse, a gente olha para nós mesmos, né, e vê que eu não faço nada ainda, né? Eu preciso, né, ver realmente o que é que eu preciso fazer, o que é que Deus quer que eu faça. Então isso a gente vê, Léo, seu testemunho, seu trabalho extraordinário. Tenho certeza que muitas pessoas que estavam aqui nessa live, que estão aí nessa live, o Espírito Santo tocou seu coração e seja obediente para que vamos cumprir aquilo que Deus chamou para fazer. Ô Sidney, se você me permitir, deixa eu só deixar um último detalhezinho, né? Se você me permitir. Posso? Pode. Um dos grandes desafios, irmãos, não é nem só receber o destino profético, porque quando você recebe uma visão dos céus, ela é muito maior do que a gente, ela vem debaixo de um fogo muito grande. Mas o grande desafio é nós terminarmos queimando com a mesma compaixão. E nessa jornada entre receber uma visão, estabelecer uma visão e terminar, a gente só pode terminar bem se a gente terminar apaixonado por ele. Nós não temos capacidade nenhuma. Se nós estivermos com ele, se nós formos adoradores, porque a adoração libera paixão, nós precisamos terminar como verdadeiros adoradores. Começarmos, mas principalmente terminarmos. E isso envolve uma busca de intimidade com ele. Mas enfim, eu queria só fechar esse tema. É um outro tema, mas eu acho que contribui para todos nós. Obrigado, meus irmãos. Amém, meu irmão. Isso mesmo. Tem que ter intimidade, tem que buscar relacionamento, né? Porque a intimidade com o Espírito Santo é algo extraordinário. E aí ele vai revelando para você o que você verdadeiramente foi chamado para fazer. Mas é isso. E eu quero aqui agradecer. Nós estamos aí encerrando nossa super live. Quero agradecer de coração, Léo. Quero agradecer de coração, Bepiana. Você, como, através das palavras que você falou, né? Exatamente agora nessa manhã, Deus vem confirmando isso no meu coração, né? Eu, como empresário, empreendedor desde os 9 anos, e recebi essa palavra profética também de um homem de Deus, sobre o que Deus vem derramando sobre a nação brasileira, sobre os empresários, sobre os empreendedores, mas precisamos estar sensível, né, para entender essa prosperidade que Deus vem derramando sobre as nossas vidas, essas bênçãos que Deus vem derramando sobre as nossas vidas, que é para o povo dele, é para cuidar do povo dele, é para abençoar o povo dele, é para investir no reino de Deus, é para fazer o que Jesus nos ensinou que é para fazer. Então, eu tenho convicção disso. Hoje eu tenho essa convicção no meu coração. Então, eu quero aqui agradecer mais uma vez a vocês, de coração. Eu mesmo recebi, estou aqui cheio, né, dessa unção poderosa que Deus derramou nessa manhã, nessa live. E eu tenho certeza que você que está em casa também recebeu, e seja rápido em obedecer. Gratidão pela vida de vocês, que Deus continue usando ricamente aonde você estiver, do que você foi chamado para fazer.
Porque o pior fracasso do ser humano é ele ser um sucesso naquilo que Deus não chamou ele para fazer. Então, sejam guiados e continuem em obediência, porque a obediência é o que agrada ao nosso Pai. Quero aqui agradecer a todos vocês. Quero encerrar com oração esta live. Na segunda-feira tem mais. Próxima segunda-feira, às 7 horas da manhã, temos mais uma live, Café com Palavra. Quero pedir ao nosso irmão Derkian que esteja encerrando aí com oração, por gentileza, para a gente fechar com... Pai, nós queremos te agradecer, Pai, neste momento, por esse dia, por tudo que aconteceu no reino do Espírito, Senhor, nesta manhã. Queremos, Pai, também entregar, Senhor, todos que estão assistindo essa live, Pai. A sua agenda, Senhor, tua não é nossa, Pai. Então, portanto, Senhor, que venha cumprir os compromissos a qual, Senhor, tu está nos liberando para esse destino profético nessa semana, Pai. Também te pedimos, Pai, que tu venha, Senhor, guardar, Senhor, ali, Senhor, os teus filhos, Pai, tanto na entrada como na saída, Pai, e que a manifestação e a autoridade do teu Espírito, Pai, esteja sobre a vida do Léo, Senhor, do Sidney, Pai, e de todos que estão, todos os irmãos que estão assistindo essa live, Pai, que há, Senhor, a manifestação do teu poder sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, então, meus irmãos, uma semana ricamente abençoada para todos vocês. Que Deus continue abençoando ricamente todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus. Um abração.